Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da vitória, das boas novas que Cristo rege e que vem salvando e para salvar, conquistando e para conquistar. E olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Quando nós dizemos, venha o teu reino aqui na terra como nos céus, não estamos pedindo que o reino entre em nossos corações. Será que no céu Deus rege apenas no coração? Nem na terra. Tudo foi criado por Ele. Todos sabemos que Deus não cabe na terra. Você já parou para pensar que nem os céus o contêm? Ele criou tudo, todo este cosmos, que Adão e nós quebramos. A criação geme na esperança dos filhos do homem, e Jesus inaugurou o cumprimento da esperança não só do homem, mas da criação, como ele disse a Nicodemo quando explicou em João 3, que veio para salvar todo o cosmos. Se acreditamos que Jesus salva o mundo, então por que achamos estranho achar que ele se preocupa com toda a área do esforço humano? Na verdade, a palavra grega cosmos não quer dizer mundo no sentido de terra. Quer dizer o arranjamento das coisas, a organização de tudo. O mundo humano, o mundo de trabalho, esforço e domínio, Deus salva isso. Deus redime, então, a educação. Ele chama um povo para si e manda que nossos filhos sejam educados como filhos do rei, pertencentes a esse povo. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, sopro vai ser uma palavra importante hoje, essa noite, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Amém. Então, eu quero entrar nessa palestra com o espírito de encorajamento a todos vocês. Eu vou falar de 4 coisas. A primeira é que eu vou falar de imaginação, claro, é o nosso ditado tema. Mas, na realidade, quando eu estiver falando de imaginação, eu vou estar falando de imitação, que, a priori, parece uma coisa bem mais definida e fácil de entender. A imaginação se desenvolve através da imitação. Estamos no mundo de Deus. Criadores somos, sim. Criativos, sim. Mas trabalhando a matéria-prima que Deus deu e em imitação a Deus. Somos, nas palavras de Tolkien, subcriadores. Somos imitadores de Deus, imitadores do Verbo, imitadores de Cristo. E como sabemos que podemos fazer o bem, criar coisas boas, como sabemos isso? Pelo poder do Espírito Santo. A segunda coisa da qual eu vou falar, eu quero também passar a mensagem de que nós temos capacidade de fazer as coisas que eu vou colocar aqui. E que temos mais liberdade em fazer isso do que imaginamos. Meu terceiro objetivo, o meu desejo vai ser comunicar que a verdadeira excelência é possível dentro de um ambiente expansivo e generoso.
Mas também ressaltarei aí que a presença e atividade do pai é extremamente importante no que estamos propondo. Se o pai renuncia ao seu papel na educação, se ele abdica, a excelência na liberdade se torna quase uma impossibilidade. A mamãe terá que virar para métodos mais constringidos, mais virado para os padrões do mundo. Então, papai, se você quer criar filhos livres, filhos fortes, tem que liderar e participar. Finalmente, isso é muito virado à participação do pai, eu quero ressaltar uma ideia que eu acho fundamental. A educação é, principalmente, a conversa. A educação é, principalmente, a conversa. Não o monólogo, nem o diálogo, nem discurso. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, por aí vai, éramos escravos. Então esses são os 4 pontos que eu vou levantar. Eu quero tirar só um momento para explicar quem eu sou. Eu nasci aqui no Brasil, pai brasileiro, mãe americana. Fui criado aqui até os 12 anos. Em 91, me mudei para o Canadá e depois para os Estados Unidos. Fiz 1 ano de escola pública no Canadá. E naquela época, eu até acho, nos 80, que a escola pública no Brasil não tinha totalmente colapsado. Enfim, os meus pais ficaram bem assustados. Eu saí de uma escola estatal em Osasco, e a escola no Canadá foi o que deu susto nos meus pais. Então, eles ouviram de um movimento de homeschooling, que estava surgindo na época. Então, dos 13 anos para frente, eu fui homeschooleado. Tá? Que na época era a época pioneira, assim como vocês estão na época pioneira da educação domiciliar e da educação cristã clássica no Brasil. Essa era a época pioneira nos Estados Unidos. Passei por algumas dificuldades, né? Por exemplo, para ser aceito a uma universidade, eles não sabiam o que fazer com a gente. Então, eu e um amigo meu fomos os primeiros a serem aceitos à universidade. E eles jogaram um monte de prova em cima da gente, só para ver se a gente conseguia apoiar. Eles não tinham noção nenhuma. Hoje em dia, está totalmente transformado. Todo mundo sabe o que é homeschooling. As universidades buscam quem é educado em casa e cada universidade tem os seus procedimentos, né? E um dia a gente vai chegar lá, mas dando preferência, é claro, às universidades que vocês vão fundar. Então, a minha mulher e eu educamos os nossos filhos em casa também. E eu tenho a minha mais velha está no 3º ano na New St. Andrews, que é uma faculdade cristã em Moscou. Então, o que é a imaginação? A ideia de imaginação, entendida de uma maneira que pode ser traçada ao nosso uso hoje, foi formulada por Aristóteles. E talvez lhe surpreenderá saber que essa formulação surgiu de uma necessidade matemática. Psique, em grego, era respiração, sopro. Então, psico, eu respiro. Então, entre os antigos gregos, um conceito que definia, esse era um conceito que definia o auto, o si mesmo, abrangendo as ideias modernas de alma, ego, mente e espírito. Então, Aristóteles desenvolveu a ideia do psique. Mas dentro do psique, ele teve que fazer umas divisões. A ideia de sopro, desse psique, dessa alma, desse ser humano, a ideia de sopro, de alento, disso ser a vida, é muito forte e muito transcultural. É disso que vem a palavra espírito, né? Espírito, a gente respira, o espírito é respiração. A alma, em latim, era a anima, a animação. Psiquein, no grego, era apenas respiração, mas era, portanto, um sinônimo para toda a vida. Então, o Aristóteles pegou essa ideia e disse que no psique tinha percepção e intelecto. Então, muito bem. A percepção é o que nós conseguimos enxergar, o que vemos. E o intelecto, né, o intellego, no latim, é entender, né? Então, o intelecto era a capacidade de entender. A gente vê,
e a gente entende o que vê. Mas digamos que temos aqui na frente, parado no ar, flutuando no ar, alguma forma geométrica. Ou ainda melhor, eu sigo Euclides e todos os melhores filósofos e faço um desenho na areia, aqui no chão. É um retângulo, puro e simples. Então imagine no ar um retângulo, ou no chão um retângulo. Eu percebo esse retângulo, eu entendo o que vejo, entendo que é um retângulo. Mas aí você me pergunta, ou você pergunta a Aristóteles, o que tem aí atrás do retângulo? Cara, eu não sei, não consigo ver. Eu vou ter que imaginar isso daí. Então, vou ter que imaginar, vou ter que fantasiar, que criar uma fantasia. A nossa palavra para imaginação vem do latim. Os romanos eram engenheiros, eram um povo prático e viril, não se preocupavam tanto com as distinções entre aparência, percepção, impressão, mundo de formas, teleologia e tudo mais. Além disso, eles já tinham herdado e aproveitado esse legado filosófico dos gregos. Então, a nossa palavra reflete a praticidade romana. A nossa palavra vem de imaginatio, que vem de imago. A imaginação imageia, né? Ela projeta uma imagem onde não existe ou não temos informações. Eu imagino que seja assim. Mas a imaginação de Aristóteles era a palavra grega fantasia. Se eu dissesse que fantaso, estaria dizendo que eu faço visível. Eu faço visível. Então, quem imagina faz que o não visto, o não compreendido, o não percebido seja revelado. Isso pode ser uma coisa inventada ou não, uma coisa poética ou não, uma ficção ou não. Ao nível fundamental, a educação, especialmente a educação liberal, ou seja, livre, é perguntar o que está por trás do que o mestre está te mostrando. E quando imaginamos o que está por trás da primeira coisa, nos perguntamos das próximas, ad infinitum. O mundo é imaginação. A conversa é imaginação. A educação de uma pessoa livre consiste na imaginação. O que está por trás disso? O que está por trás de tudo? E lembre-se, esta ideia é uma ideia matemática. Exige disciplina, exige pesquisa, exige trabalho. Quando possível, levantamos a coisa nas mãos e damos uma olhada. Verificamos se a nossa imaginação se conformou com a realidade perceptível. Imaginamos quais seriam as lições a se aprender dessas novas informações. E assim, vamos aprendendo a pensar. Agora, longe de mim dizer que a imaginação não é criativa da forma que pensamos quando pensamos em artistas. Eu sou artista, a minha esposa é artista. Eu sou poeta, e o Tiago pode te dizer a opinião dele de poetas depois, e a minha esposa é pintora. Mas é importantíssimo que entendamos que a criação humana é subcriação. É válido falar em originalidade, mas é puro humanismo e secularismo adorar a originalidade como se estivéssemos inventando tudo. Toda beleza vem de Deus e remete a Deus, assim como tudo que é bom e tudo que é verdadeiro. Quando somos criativos, estamos criando com essa ideia de imaginação, estamos criando com essa ideia de imaginação do que está por trás de todas as coisas. E o que está por trás de tudo? Ou melhor, quem está por trás de tudo? Então, espero que agora entendamos que um bom pensamento sobre a imaginação não permite uma imaginação voadora, sem referência ou sem âncora. Unicórnios rosados com asinhas voando por um céu purpurino e cheio de anjinhos fofinhos. Não é isso. A imaginação não é algodão doce. É uma coisa que deve ser disciplinada. É assim que a imaginação consegue chegar em um resultado, em uma criação. A imaginação sem disciplina é satânica. O inimigo quer que desfaçamos.
mas Deus quer que sejamos imaginativos e criativos. Para os homens entenderem, porque eles têm que abraçar a imaginação cristã. Imaginação é o carpinteiro entender como a gabinete deve ser feita. Gabinete é feminino ou é masculino? É masculino. Como o gabinete deve ser feito. Não só para funcionar bem, mas para caber de forma bela na casa, de maneira que agrade os clientes e todo ser humano que tenha seu senso de beleza ainda vivo. Quem faz trabalho feio, faz trabalho injusto e malvado. Quem faz trabalho feio, falta imaginação. Queremos melhor do que isso para nós e para os nossos filhos. Pergunte-se sempre no seu trabalho o que seria justo, o que seria verdadeiro, o que seria belo. Então precisamos de disciplina na imaginação. Como chegamos a ter uma imaginação forte, produtiva, criativa e disciplinada? É pela imitação. Imitamos a Cristo, imitamos a Paulo, imitamos aos nossos pais. Se somos sábios, imitamos os nossos pastores, imitamos nossos irmãos em Cristo. Sempre imitamos. Eu sou poeta. Criaturas libertinas e boêmias somos nós, não? Bem, não. Poeta conformado a Cristo ama a imitação. Até mesmo os pagãos entendiam isso. Aristóteles explicou na sua Poética que toda poesia imita a vida, toda boa poesia. E eu concordo plenamente. Ele fala como essa imitação da vida, do vivido, da experiência, é justamente o que apela à alma humana e cria aquela conexão da audiência com a história. Então falamos, eu reconheço isso, ou imagino que reconheço isso na história. Nem toda pessoa na audiência de Édipo Rei ia saber como seria matar ao pai e casar-se com a mãe, e tudo isso sem saber das trágicas e divinas coincidências que o levariam a tal ponto. Mas a poesia desperta a imaginação e enxergamos o que está por trás. Nos colocamos no lugar dos personagens. Se as finas artes devem basear-se na imitação, como poderíamos negar que a vida é feita em imitação? Na educação dos filhos, mostramos, interagimos, acompanhamos. Ensinamos boa educação na mesa, com os talheres, por imitação. Faça assim, filha. Ensinamos compreensão de textos da mesma forma. Entenda assim, filha. E vamos construindo um enorme complexo, imitação sobre imitação sobre imitação, até que chegamos em um ser humano pleno, que entende o que é bom, belo e vero, portanto ver coisas boas, belas e veras. Comentando de lado, essa complexidade e essa necessidade de ter muitas coisas para imitar exige que nunca nos isolemos. Façamos tudo em comunidade. Isso aqui é vício de homeschooler. Ficar sozinho e achar que está mostrando força por estar sozinho. Papai acompanha a mamãe. A família acompanha os parentes, os amigos. A família busca uma comunidade aprendedora. Eu posso te mostrar coisas que você nunca viu, nunca imaginou e não teria entendido. E você pode fazer o mesmo comigo. Quem for que você seja, se está desperto no Senhor, tem coisas a mostrar. Se não sabe por onde começar, aplique-se às Escrituras e viva uma vida simples. Não há nada mais digno de imitação. E tal vida desperta a alma. Você pensará os pensamentos de Deus. Como Johannes Kepler explicou, um gênio da igreja protestante, e acho que uma inspiração pela paideia, né? Ele era um homem pleno, era teólogo, advogado e tudo mais. E é lembrado pela matemática e astronomia. E explicando o seu trabalho a alguém, ele falou, eu estava apenas pensando os pensamentos de Deus depois dele, por segundo ele.
O poeta aprende a ser criativo treinando a sua imaginação, imitando sonetos, parodiando sonetos, interpretando sonetos, escrevendo, escrevendo, escrevendo. E assim ele liberta a sua imaginação. Assim ele ganha força e se ergue na terra firme do trabalho dos seus antecessores e se torna um poeta pleno. A imitação precisa de um padrão. Domínio e mordomia se ensina através do entendimento de como as coisas são e como devem ser. Se não temos um bom padrão à mão, usamos nossa imaginação em toda a sabedoria. Perguntamos, o que está por trás? O que Deus quer? Como é o reino dos céus? Pela imitação, seus filhos se tornarão, Deo volente, homens e mulheres plenos, completos, testemunhas do poder de Jesus em renovar os seres humanos. Deles de imitar, e não de pedras. Assim poderão imaginar melhor uma vida bela para seus netos, sua igreja, sua cidade, seu país, seu mundo. Todo esse cumprimento da grande comissão, todo esse traslado do reino dos céus à terra, começa com disciplina. A disciplina da imitação, levando-nos à imaginação. Desculpa tomar tanto, mas eu estou tentando defender a minha voz aqui. As chaves de uma boa e plena educação são a imaginação e a conversa. As chaves de uma boa e plena educação são a imaginação e a conversa. Não teremos tempo hoje de falar de conversa, mas acho que entendemos que, de uma forma ou outra, se estamos falando de educação através de imaginação e conversa, estamos falando de uma educação livre para criar homens livres. É desse conceito que temos a ideia de artes liberais na educação clássica. As artes liberais são o que um homem livre vai estudar, e são o que vão formar um homem livre. O perigo que corremos é um perigo ao qual o secularismo e o humanismo nos têm deixado muito vulneráveis. É este, que confundimos a liberdade com o caos. No caos não há amor, não há graça, não há vida. A liberdade verdadeira tem direção, tem propósito, tem telos. Agostinho disse, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Essa foi uma expressão libertina? Claro que não. Agostinho pede que pensemos na natureza. Se tens uma nova natureza em Jesus, te conformarás à vontade dele. Ame a Deus e faça o que quiser, que é o que ele quer. E Deus só quer coisa boa, quer excelências. A excelência é possível em um ambiente expansivo e generoso. Não há um programa só de ciências para crianças de 7 a 10 anos. Não há um melhor. Existem muitos bons e mais por vir. Talvez vocês criarão novas, boas, cheias de boas novas. Aqui eu ressalto que a presença e a atividade do pai é extremamente importante na educação clássica e cristã dos seus filhos. Se o pai renuncia ao seu papel na educação, se ele abdica, a excelência na liberdade se torna quase uma impossibilidade. Repetindo aqui, né? A mamãe terá que virar para métodos mais constringidos, mais virado para os padrões do mundo. Então, papai, se você quer criar filhos livres, filhos fortes, tem que liderar e participar. Nós desejamos uma educação que não se conforma, que nem se preocupa na agenda do Estado. Mas como fazer isso sem preocupação? Nós queremos muito, muito, muito mais que o Estado quer para os nossos filhos. Nós queremos mais que o mínimo. Pai, é você que dá a direção, que dá os objetivos. Se você trabalhar com excelência, você vai superar qualquer objetivo que o Estado pode tentar te impor. Mas nem pensem neles. Pensem nas excelências.
A mãe fará a maior parte do trabalho? Sim, com certeza, especialmente quando eles são novos. Mas o pai tem que ser o manancial da educação, o determinador da cultura da sua família, que a sua esposa vai implementar. Se você é sábio, participará de alguma forma prática e ouvirá a voz da sua mulher quando ela vai aprendendo de coisas novas no caminho, ou faz sugestões, ou talvez até sugere que um caminho que você escolheu não seja o certo. Ouça, deseje uma mulher sábia e forte. Se você apenas deixar a sua esposa fazer o que quiser, talvez essa forma de educação até foi ideia dela. Então ela que se vire. Você coloca comida na mesa. Você está brincando com fogo. Ela precisa de você aí, com os teus filhos. Então vai lá, canta com eles no jantar, ore com eles no almoço e na cama e converse. Converse, converse, converse. Converse com os seus filhos. Não só perguntando sobre os fatos que as crianças aprenderam hoje, mas conversando mesmo. Mulheres, larguem as rédeas e peçam a direção dos seus maridos. Não se orgulhe no seu pioneirismo e seu conhecimento pedagógico. Passe o seu conhecimento a ele e peça seus conselhos. Você não quer chegar num lugar onde você, de repente, descobre que está sobrecarregada, perguntando onde está o apoio do seu marido. Pode ser que ele tentou, mas você não escutava e não prestava o devido respeito. Então, encontrem juntos a maneira de serem fortes e sábios juntos. Prioritizem um bom casamento e o bem geral dos filhos. Deixe a educação surgir disso. É melhor que vocês conversem como família feliz do que eles lerem aos 4 anos e fazerem cálculo aos 12 num ambiente infeliz. E é melhor na questão de excelência mesmo. Crianças que sabem conversar aprendem a pensar, especialmente com os pais guiando. Conversa feliz garante esse mínimo, que o ensino médio brasileiro não nos passa e nos equipa a agora fazer um trabalho. Então, essa conversa feliz nos equipa agora a fazer um trabalho pensado e de alto nível. Mas lembre, de alto nível conforme a Cristo, conforme o imago Dei, a imagem de Deus, conforme as Escrituras. Nós estudamos cálculo para a glória de Deus, não a glória do Estado, ou para conformar-nos a uma vida mais confortável no Estado. Tudo isso deve nos levar ao pensamento sobre a liberdade. Somos livres em Cristo, livres para seguir Ele de qualquer forma que agrade a Jesus. Lembrando que Deus só quer coisas boas. Ovelhas mancas não prestam. Traga o seu melhor, mas será o seu melhor. É certo e necessário, é digno e necessário, nas palavras do livro de oração comum. Use a sua liberdade não para ser outra família, mas para conformar a sua família com a sua própria cultura mais e mais a Cristo. Isso não quer dizer que filho de pedreiro deve ser pedreiro, embora este caminho seja um caminho bom, belo e vero. Quer dizer que a sua família, com a sua história, é dom de Deus. Sejam contentes. O filho engenheiro deve sempre ter orgulho de ser filho de pedreiro. E essa atitude, é ensinada. Tenha uma cultura familiar. Passe o paideia. Passe o modo de ser do seu povo, do povo de Deus, ao seu filho. E se melhore, mas não por buscar mais faculdade, passar concurso ou o que for. Leia, aprenda, aprecie, desperte a sua alma, seu alento, seu psique, sua ânima, e através disso passará um amor pela aprendizagem e bom trabalho,
aos seus filhos. Há muitas maneiras de seguir um caminho excelente. Há muitas maneiras de seguir um caminho excelente. Imite, 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 mas jamais cobice. Se aquela mãezona que sempre tem os livros mais bonitos e os melhores cursinhos e entende os métodos pedagógicos mais em moda, cria isso em você, não culpe ela. Culpe a si mesmo. Arrependa-se perante Cristo e mate essa inveja em você. Deus foi quem te fez e te deu a tua história. Busque o amor e o amor te levará à busca do que agrada a Deus. Por isso tenho uma recomendação prática. Leiam. E quando digo leiam, quero dizer ouçam. Quem aqui de maneira frequente escuta algum podcast? Alguns. Perfeito. E outros que não levantaram a mão. Desde já, comece a escutar os grandes livros. Comece de forma modesta. Escolha obras pequenas. Prepare-se para os anos vindouros. Deixe os seus podcasts por trás. Olha, eu escrevo isso de forma bruta. Tem um podcast de basquete que eu jamais largarei a mão, né? Mas deixe os podcasts para trás. Ouça as Confissões de Agostinho. É um livro pequeno. Escute no carro, na cama, no trabalho, se for permitido. Vai devagar, relaxado. E o seguinte é importantíssimo. Não busque críticos, expertas, intermediários. Você consegue. Você entende. Então escuta o Ilíada. É uma história. É gostoso de ouvir. Você vai captar tudo que os críticos literários e linguísticos captaram? Claro que não. Tudo que os mestres e professores entendem? Óbvio que não. Mas esses mestres geralmente só atrapalham aqueles primeiros passos nas grandes obras. Não é para aprender o jeito certo de entender uma obra. É ser homem ou mulher de Deus e desfrutar de uma grande obra. Assim, e esse é o ponto dessa porção da palestra, assim você vai poder conversar com o seu filho. Ouça, leia, converse. Você vai poder conversar com o seu filho. Imagina, você aí, com alma desperta, cheio de alegria, cheio da alegria do Senhor, e curte histórias humanas, as grandes histórias do nosso legado ocidental e cristão. É isso que você quer que os seus filhos imitem. Você não quer que os seus filhos imitem a críticos literários. Você quer que eles imitem aos pais. Agora, estar em comunidade significa que, ao passar dos anos, os filhos avançando, surgirão professores deste meio aqui. Vocês vão contratar professores de grande maestria e vocês mesmos entenderão mais e mais. O Lucas vai passar algo da cidade de Deus que o pastor Tiago não tinha visto. O João pode falar uma opinião do Quixote que nem tinha ocorrido aos demais. Mas primeiro, tem que ler Cervantes, tem que ler Agostinho. E não se permita ficar atolado na lama dos intermediários. E como falei antes, vai de boa, relaxado. Por isso que ouvir é bom, escutar é bom. Quando você lê a sua Bíblia, você atende à voz do seu pastor. Quando ler Confissões, atenda à voz dos seus amigos com mais conhecimento, atenda à voz do seu cônjuge. Excelente. Poucos protestantes acham que precisam dos comentários de Turretin ou Berkhoff para entender a Bíblia. Acham até que têm a responsabilidade de entenderem a Bíblia por si mesmos, em humildade e ouvindo a voz da igreja, mas lendo por si mesmos. É sis mesmos? Si mesmos. Perfeito. Então coloquei certo. Não fazemos isso, essa atitude com a Bíblia, não fazemos isso com a revelação de Deus, né? Esse buscar intermediários, com a iluminação de Deus nas Escrituras. Por que faríamos isso com livros que, nos seus melhores momentos, são apenas reflexões da luz de Deus? Você consegue entender essas grandes histórias, esses grandes livros,
por si mesmo. Então, para repetir, há muitas maneiras de seguir um caminho excelente. Imite, 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 mas jamais cobice. Deus foi quem te fez e te deu a tua história. Busque o amor e o amor te levará à busca do que agrada a Deus. Busque o amor e ouça audiolivros. Então, sumarizando. A imaginação mostra o que está atrás das coisas, onde não vemos. Atrás das coisas tem mais coisas e mais ainda. E assim descobrimos o mundo de Deus e o mundo dos homens. Descobrimos como as coisas funcionam. Não só o ciclo hidrológico, mas a música, a poesia, a comida. Descobrimos o cacau para descobrir o chocolate, para descobrir o tiramisu. Às vezes, redescobrimos as coisas por uma volta inesperada. E algum francês descobre que a pimenta vai bem com chocolate, como os espanhóis aprenderam dos índios mexica há muito tempo atrás. Então a imaginação nos leva numa jornada, que deve ser a mesma jornada que fazemos seguindo a Cristo nesta vida. Quando imaginamos, aprendemos a verbalizar e conceptualizar o mundo. Aprendemos a conversar sobre bondade, beleza e verdade. Nossos filhos perguntam por que fazemos tais coisas e lhes explicamos. Crescemos assim na nossa humanidade, que é boa. Nos conformamos ao perfeito imago Dei no Verbo, que é Jesus Cristo. Até a matemática e a música se aprendem por conversa. Muita técnica, claro, mas muito verbo. Imaginação, conversa, liberdade. Salomão disse em Eclesiastes que de muitos livros não há fim. Mas isso não deve ser um motivo de cansaço. Se vivermos contentes em Cristo, um mar de riquezas sem fim vira apenas a melhor praia do mundo. Nunca descobriremos seu fim nesta vida, mas temos uma eternidade. Por enquanto, busque as excelências e converse sobre elas com seus filhos e seus irmãos. Só coisas belas, boas e veras. Imaginação, conversa, liberdade. Que Deus nos abençoe nessa jornada e amém.